Oi, gente, Wagner Ribeiro do Frente Rubro-Negra. Estou aqui para falar sobre o jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1. Flamengo que foi a campo com 11 reservas, apesar de que o Ayrton fez o seu quarto jogo seguido, mas está jogando porque o Alexandre está machucado. O Ayrton não é titular, apesar de estar sendo titular nos últimos jogos. Um jogo em que os velhos problemas voltaram, né? A falta de efetividade na concretização das oportunidades criadas, muitas chances de gol criadas, um jogo que era para ser 3-4-0 com muita tranquilidade, acabou que no final quase leva um empate bobo ali, uma bola que o João Vitor acabou perdendo no corpo. João Vitor que fez um bom jogo, especialmente no primeiro tempo, mas que naquele lance ali a idade dele pesou um pouquinho, né? A falta de corpo mesmo, de tem que crescer mais, ficar um pouco mais forte. O cara ganhou dele no corpo, tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria empatado um jogo que é um absurdo ter sido empate. Se fosse empate esse jogo, um jogo que era o Flamengo ter ganho com muita tranquilidade. Enfim, muitas chances desperdiçadas. Como eu já disse, o Flamengo entrou com todo mundo em reserva, com exceção do Ayrton, que tem jogado, mas tem jogado porque o Alexandre está machucado. O próprio Danilo, gente, acho que está muito claro que o Danilo não é o titular, tá? Hoje ainda não. Se a final da Libertadores fosse amanhã, se o Flamengo estivesse lá, obviamente, ou se tivesse faltando 5 rodadas para acabar o Brasileiro, Flamengo e Inter, Flamengo e Palmeiras, o Danilo não jogaria, jogaria os dois léus. Então, assim, time totalmente reserva, 11 reservas. Claro, jogadores com muito potencial. Se o time do Flamengo fosse esse para disputar o Brasileiro, brigaria ali, na minha visão, poderia brigar até por título com esse time. Claro, seria muito mais difícil, mas poderia brigar por título com esses 11 que, se esses 11 fosse o time titular do Flamengo, tem bons jogadores ali, alguns que estão mal, vamos falar sobre eles. Outros que já estão bem, outros que têm que melhorar, que estão no estágio intermediário, que uns que começam a reagir, mas que a gente tem que ter calma. Uns que chegaram e que estão devendo, que tem que se ajudar. Mas vamos lá. Bom, então a escalação do Flamengo foi Rossi, Varela, João Vitor, Danilo e Ayrton Lucas, Everton, Araújo, Alan, Michael, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique de centroavante. Ou melhor dizendo, né, eu acho que é Plata e Bruno Henrique, né, no ataque, Luiz Araújo na direita, Michael na esquerda. É claro que eles, em dado momento do jogo, eles acabaram trocando muito de posição ali, o que é bom, tá? Acho bem legal isso. Acho bom. Mas sempre alguém guardando a posição, né? Gente, assim, é uma provocação, é um vídeo que eu pretendo fazer muito em breve, não sei se ainda essa semana, mas enfim, vou fazer. É dizer, gente, que o Felipe Luiz é um adepto, mas muito adepto do jogo de posição. O famigerado jogo de posição, que todo mundo não, né? Muita gente que não sabe nada do que é o jogo de posição ou rechaça. Então tem uma notícia para dar para vocês. O Felipe é muito adepto do jogo de posição. Por mais que os jogadores troquem de posição, vocês sempre vão ver alguém aberto na esquerda, alguém aberto na direita, tá? Vai ter sempre gente tendo profundidade. Você vai ter sempre dinâmica de terceiro homem. O que é dinâmica de terceiro homem? O exemplo de dinâmica de terceiro homem é o gol de Arrascaeta domingo, tá? O Pulgar dá no Pedro, quando a bola tá chegando no Pedro, a Arrascaeta já tá correndo para receber o passe do Pedro. Isso é dinâmica de terceiro homem. Mas enfim, eu já tô saindo do meu assunto aqui, que é o jogo. Então, os atacantes trocando de posição, mas dois deles muito mal, né, gente? Michael e Bruno Henrique tá brabo. Cada um deles até fez uma boa jogada no jogo, mas no âmbito geral, sei lá, de 10 acertaram uma ou duas, errando muito errático. Plata muito bem o Plata, na minha opinião, muito bem, participando bem, puxando as jogadas de contra-ataque ali, dando bons passes. É um jogador que joga muito rápido, né? Dificilmente o Plata prende a bola, ele recebe e já toca logo. Luiz Araújo, se não fez um grande jogo, até me acho que não jogou mal, fez uma partida pelo menos ok. Os dois volantes, o Everton Araújo
com alguma dificuldadezinha com a bola, mas na marcação ele vai bem, apesar de que fez umas faltas bobas ali, uma até na entrada da área que o juiz não deu, poderia ter dado. O Alan fez um bom jogo, na minha opinião, gostei do Alan. Os zagueiros foram muito pouco exigidos, o João Vitor foi bem, quase que o jogo todo, mas no finalzinho ali, aquela última bola poderia ter sido gol dos caras, se o cara tivesse um pouquinho mais de qualidade ali para finalizar. O João Vitor claramente perde no corpo. O Danilo, muito seguro na defesa, acabou arriscando alguns passes que ele errou, mas assim, faz parte, ele arrisca, mas também fez um bom jogo. Varelinha fez um bom jogo, fez um jogo correto. Poderia ter dado uma assistência, né? Vou chegar agora nos que entraram. Primeiro o Juninho. Juninho, você tem que se ajudar, tudo bem. Ele participou ali do lance do gol, né? Ele cabeceia, o goleiro espalma. E o Joshua, né? O garoto que entra, acaba fazendo gol, mostra que tem estrela. Mas o Juninho não pode perder aquele lance que o Varela deu para ele, né? É inacreditável como ele não fez aquele gol. Como que ele não escorou aquela bola. O Juninho tem que se ajudar, Juninho. Tem que fazer gol, cara. Tem que fazer gol, senão... Entendeu? Tá devendo, cara. Você tem que fazer gol, irmão. Tem que fazer gol, cara. Senão fica complicado. Não dá pra te defender. Não dá, cara. Não dá. Você tem que fazer gol, irmão. Você tem que fazer gol. Enfim. Matheus Gonçalves entrou apagado. Gerson entrou, acho que entrou relativamente bem, distribuindo bem o jogo, virando muita bola da direita para a esquerda. Cebolinha também razoável, também não fez nada demais, mas foi pelo menos participativo. O gol acaba saindo até pelo lado dele ali, um bom cruzamento do Ayrton Lucas. Cabeçada do Juninho, né? Ganhou bem do zagueiro ali, e o garoto fez o gol no rebote. Queria falar um pouquinho sobre o Bruno Henrique. Eu disse, né, logo depois do primeiro jogo, que eu não ia julgá-lo, né, se ele estava bem de cabeça ou não, porque era muito recente a questão do inquérito, né, que ele foi pedido o indiciamento, a justiça vai avaliar, provavelmente vai indiciá-lo, né, a Polícia Federal pediu, é muito difícil do Ministério Público não indiciar. Mas agora eu acho que já dá para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né? É uma questão que está começando a ficar complicada, porque já são muitos jogos, você vê claramente. Claro, o Bruno Henrique até fez uma ou duas jogadas boas ali, mas você vê que parece que tem hora que ele se desliga do jogo, ele não domina, ele recebe a bola na cara do goleiro, ele não consegue finalizar, enfim. Questão delicada para o Flamengo, gente. Questão delicada para o Flamengo lidar. Michael também muito mal, tá? Muito mal. Jogador muito errático. O jogador precisa melhorar muito. Ele tem que estar no final da fila aí, cara. Com todo respeito, mas Cebolinha, depois é Luiz Araújo. Luiz Araújo na esquerda não rende. Não rende. Mas melhor do que o Michael. Mesmo ele na esquerda, não rendendo tudo que ele rende, mas já tá melhor do que o Michael. O Michael tem que ser o último dessa fila aí. O próprio Plata, que também não é o ideal de jogar na esquerda, enfim, mas se precisar, o Michael tem que ir pro final da fila. Muito mal, gente, muito mal. O garoto, né, que entrou, teve a estrela de fazer o gol, acabou não participando praticamente de mais nada, mas assim, correu, se esforçou e teve a estrela de fazer o gol, né, marcou o gol. Garoto de 17 anos, jogador promissor, fez o gol da vitória, uma vitória que nos dá uma vantagem mínima, mas poxa, é muito melhor, né, a gente... Ainda mais pelo jogo que foi, né? Um massacre que foi. Você chegar no Maracanã tendo uma vantagem, né, de não ter essa responsabilidade, tudo bem, né, gente? O Botafogo da Paraíba no Maracanã, o Flamengo tem que ganhar. Mas é sempre bom ter uma vantagem, especialmente no jogo como ele se desenhou, em que foi mais um massacre do Flamengo, com muitas oportunidades perdidas. Enfim, gente, é isso. Falei pra caramba. Tá bom? Saudações rubro-negras. Um abraço. Até a próxima. Valeu!